Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 137, onde vamos repercutir toda a convocação da seleção brasileira. Dorival fez a sua convocação na última sexta-feira, dia 7, hoje dia 12, quarta-feira. A seleção já entra em campo na semana que vem para enfrentar Colômbia, Argentina. Neymar voltou, tivemos outras novidades na convocação, a gente vai repercutir tudo por aqui. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. A gente solta conteúdo quase que diariamente lá sobre futebol de seleções. Muitas novidades que a gente traz por aqui aparecem lá. Então, dá uma conferida, segue a gente lá, dá uma força. Também a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube. A gente está chegando em data FIFA, então, se você não conhece, fique sabendo, mas aqui a gente faz prévia de todas as eliminatórias. Então, ao longo dessa semana aí, até a semana que vem, vai ter prévia eliminatória sul-americana, eliminatória europeia, eliminatória africana, eliminatória da Oceania, asiática, ou seja, do mundo todo a gente vai repercutir aqui e depois, claro, tem toda a análise dos jogos. E se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a continuar nosso trabalho, a seguir com essa caminhada. Se não puder ajudar financeiramente, dá aquela força, compartilhe com os seus amigos. Hoje, mais uma vez, está aqui comigo Elcio Baez Júnior, falamos de conteúdo. O Juninho está fazendo um conteúdo especialíssimo nas nossas redes sociais sobre as eliminatórias da Oceania, analisando lá os aspectos de cada seleção, mas hoje é dia de seleção brasileira. Juninho, seja bem-vindo. O que você achou aí, as suas primeiras impressões dessa convocação do Dorival Júnior? Fala, Gabriel. Fala, ouvinte aqui do Contecast. Satisfação em estar aqui novamente falando sobre a seleção brasileira. Inclusive, você comentou dos conteúdos. É legal fazer esse tipo de conteúdo. Agora que eu estou com mais tempo, fica mais fácil ainda. Fácil não, né? Porque é um conteúdo trabalhoso, porque são seleções assim que a gente não consegue achar muito padrão, né? Claro que tem o nível é um pouco mais baixo, né? Não tem o que falar, mas é legal de fazer esse conteúdo, até porque tem uns atletas que são bons, assim, a gente não espera. Mas falando de seleção brasileira, convocação, como um todo, assim, eu gostei, eu achei uma convocação bem equilibrada. O Dorival já mostra um pouco da ideia, talvez, que ele vai ter ali para como utilizar a seleção. Claro que tem algumas peças que a gente vê que, talvez já precisa renovar o ciclo, já talvez não merece mais estar ali, talvez tem atletas pedindo passagem, que nem a gente vai comentar aqui, mas num todo, assim, eu gostei, se a gente for avaliar majoritariamente, assim, tem algumas peças ali que a gente vai comentar, mas como um todo eu achei que foi uma convocação bem equilibrada, apesar da questão ali da lateral, que talvez seja o que mais me chama a atenção na convocação, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Exato, a gente vai passar por todas as posições, falar nomes que poderiam estar integrados, nomes que ficaram de fora, enfim. Vamos comentar tudo esses jogos que o Brasil vai jogar, né, contra a Colômbia no dia 20 em Brasília e no dia 25, terça-feira, contra a Argentina em Buenos Aires. Só queria fazer um adentro, o Conte Verde esteve presente na convocação da seleção brasileira, o Bernardo Oliveira esteve lá, tivemos a live aqui na sexta-feira de repercussão. E só lamentar que, mais uma vez, o Bernardo não conseguiu fazer pergunta para torcedor. Fazer pergunta é triste às vezes, mas enfim, coisas da vida. Então, bora passar a lista. O Dorival convocou no gol Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City. Aí, defensores, Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Murilo do Nottingham Forest, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Meio-campistas, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar do Santos, daí voltando. Aí no ataque, Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City, Vinícius Júnior do Real Madrid. Fazendo uma análise, né, dessa convocação, passando por cima, a gente tem a estreia do Wesley, né, o único estreante nessa lista. Nós temos dois jogadores que estavam há algum tempo ausentes da seleção, no caso o Joelinton e o Matheus Cunha. O Joelinton não era convocado desde a partida justamente contra a Colômbia e a Argentina em novembro de 2023, né, no primeiro turno
ainda com o Fernando Diniz, e o Matheus Cunha. Eu até peço perdão porque na live eu falei que não era convocado desde antes da Copa. Ele chegou a ser convocado pelo Fernando Diniz para as partidas contra Bolívia e Peru em setembro de 2023. Então, desde 2023, essa dupla não estava na seleção brasileira. E aí, quem está retornando de lesão, né, estava fora da última convocação por lesão, o Alisson, o Arana, o Rodrigo Arana e o Rodrigo foram cortados, e o Neymar. Quem saiu, né, da seleção? O Everton, Dodô, Abner, Alex Telles, Igor Jesus e Luiz Henrique. E os jogadores que estão lesionados, né, a gente talvez não seja exatamente por isso, mas que não podem ser convocados, não foram convocados: Éder Militão, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli, lembrando esses três comparados à última convocação. Bom, Juninho, vamos começar pelos goleiros, como a gente sempre começa. Dorival manteve, né, a base, a gente estava esperando isso, né, a gente comentou isso no último podcast. O Alisson, Bento, o Ederson, né, até mesmo o Alisson, pela partida que ele fez contra o PSG, o duelo que ele fez contra o PSG mesmo com a eliminação, chega com muito moral. Muito se falou, né? Acho que o Ederson não vive talvez um grande momento no City, o Bento, muita gente talvez não acompanha, daí acho que tem que sair da seleção, mas pelo menos eu percebo que o Tafarel, que é quem mais indica os goleiros, tenta manter uma base, né? Essa base com esses três goleiros, a gente só teve trocas desde a chegada do Dorival por conta de lesões, né? Já teve um momento que o Alisson teve machucado, que o Ederson teve machucado, que os dois estiveram machucados, né? Enfim, como que você vê a convocação dentro daquilo que a gente esperava? Eu acho que esse trio aí é o mais fácil de acertar, no sentido de realmente é isso que você falou. Ele já tem um trio certo, por exemplo, para esse ciclo, que vai provavelmente figurar lá na Copa do Mundo. Só vai acontecer algo extraordinário se realmente o Ederson às vezes está numa má fase, continua e está numa sequência muito ruim, e a gente vê que ele não tem mais nível, talvez já está numa decadente da carreira, só que, e olhe lá, porque eu acho difícil disso acontecer. E a questão do Bento, a gente já conversou bastante sobre isso, mas ele, provavelmente o Tafarel confia bastante, mesmo ele estando num cenário que não tem tanto nível técnico, pode dizer assim. Ainda assim, eu acho que é um cenário que tem melhorado bastante, mas claro, é muito diferente, porque não tem padrão de base, não tem... É um outro futebol, então é um futebol muito comprado, né? Então é difícil de você avaliar. Mas... eu acho que, minha opinião, a gente poderia tentar dar mais oportunidades a outros goleiros, pensando não só a curto prazo, né? Porque a gente sabe que eles vão entregar. Você comentou bem, o Alisson, aquilo que a gente tinha até comentado antes, que às vezes ele vinha oscilando, fez grandes partidas ali na Champions e vem fazendo uma grande temporada, então ele está em alta mesmo. Vamos torcer para ele não... claro que pode oscilar um jogo ou outro, mas torcer para que ele mantenha esse nível durante a temporada e principalmente o ano que vem. Mas se fosse eu tentaria até pelo menos dar uma oportunidade, que nem a gente comentou, para algum goleiro mais jovem, para tentar dar, não uma promessa de base, por exemplo, mas um goleiro que a gente sabe que pode chegar no ciclo ali futuramente. Provavelmente não vai acontecer, porque já faz tempo que a gente está debatendo isso, a gente faz tempo que são os três nomes ali. É claro, só tem mudanças, que nem você comentou, com lesões ou às vezes suspensão, algo do tipo, mas eu queria talvez ver alguns outros nomes, principalmente para ter aquela... como o goleiro ele acaba não jogando muito, é difícil de jogar, mas pelo menos para ter a participação, tá junto, tá no grupo, tá com essa experiência de seleção brasileira, que querendo ou não faz diferença, né? Então, eu gostaria de ver outros nomes às vezes, mas eu acho que isso vai até, talvez, o final do ciclo, talvez até a Copa do Mundo ali, não vai fugir muito disso que a gente tem visto. Eu acho que o Tafarel tenta não postar em outros nomes quando tem os três à disposição, porque é a segunda vez apenas que o Brasil vai com esses três. Isso se não houver cortes, né? Porque a gente lembra, na primeira convocação, o Alisson e o Ederson estavam fora, o Bento teve que ser titular, isso, claro, considerando quando o Dorival chegou. Em junho, na Copa América, o Ederson ficou de fora, o Rafael foi para a Copa América, aí em setembro os três estavam, em outubro e novembro o Alisson estava lesionado, o Ederson foi o titular, e o Dorival chamou o Everton. E a gente até falou aqui que foi uma baita oportunidade desperdiçada para você colocar um goleiro, o Hugo ou o John, um goleiro que seja de fato para esse ciclo. Óbvio, o Everton é um bom goleiro, um baita no goleiro, mas ele já teve seu ciclo na seleção brasileira. Já disputou uma Copa do Mundo, já disputou partidas. Óbvio, nada impede ele de estar na Copa do Mundo do ano que vem,
Só que, como um posto de terceiro goleiro, quarto goleiro, digamos assim, é mais comum a gente ver goleiros que estão surgindo, assim como é o Bento, né? O Bento é o terceiro goleiro justamente hoje. Por quê? Porque, como você bem falou, o Tafarel vê uma confiança para que mais na frente ele possa galgar essa titularidade, ou possa ser um nome consolidado na seleção brasileira. Falta fazer isso. Acho que agora não era o momento, justamente porque o Tafarel não teve essas oportunidades. Teve uma oportunidade de trabalhar com os três, que foi justamente em Curitiba, inclusive. Então, acho que fica esse ponto, né? Mas eu concordo, eu falei isso no ano passado, que o Dorival e a comissão técnica vacilaram, né, ao levar o Everton, em vez de levar um goleiro que poderia estar iniciando um ciclo, iniciando um trabalho dentro da seleção brasileira. Vamos obedecer o Dorival, Elcio, e ir com defensores, já que ele não quis separar laterais de zagueiros. Aí a gente tem, como você falou, a questão mais polêmica, né? Se a gente pegar, separar, a gente tem 2 laterais direitos, Wanderson e Wesley, 5 zagueiros, Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e Murilo, e só o Guilherme Arana de lateral esquerdo. Foi engraçado porque eu e você apostamos muito em Carlos Augusto e Caio Henrique, e no fim das contas nem na pré-lista eles estavam, né? Porque dessa vez a CBF fez diferença, divulgou uma pré-lista, o que para mim não faz o menor sentido, né? O Alexandro, que a gente até trouxe aqui no último podcast, que ele estava machucado, né? Que está retornando agora ao Flamengo, estava na pré-lista. Então, é simplesmente sem explicação. Um cara como o Caio Henrique não está nem na pré-lista. E aí, o Dorival opta, né, por levar só um lateral esquerdo, que é o Arana, que não está em boa fase no Atlético Mineiro, mas também já dá evidências de um comportamento defensivo diferente, né? Ele tentou despistar isso na convocação, na entrevista coletiva, mas não tem como você despistar se você já muda a base da convocação, né? Óbvio, tem algumas reclamações, alguns protestos, né? A gente também apostou aqui que ele ia levar ou o Danilo ou o Léo Ortiz, não achava que ele ia levar os dois, ele levou os dois, né? O Wesley é a grande novidade dessa lista, a gente já falava isso, né? Que ele não ia convocar um lateral direito que não tivesse experiência em seleção, então o Wanderson era garantido que estaria nessa convocação, e aí ficaria entre o Wesley e Dodô essa outra vaga. Ele preferiu dar chance para o Wesley. Enfim, como que você vê aí esse quesito defensivo, essa mudança, essas ausências talvez na defesa, e também essa possibilidade de um esquema com 3 zagueiros, né? E acho que o Dorival escutou a gente, porque a gente sempre falou, né, Elcio, que se é para o Danilo ser convocado, que seja para jogar com 3 zagueiros. E olha lá o que aconteceu dessa vez. Pois já começando pegando esse teu gancho, essa escolha por talvez apenas um lateral e mais de um zagueiro, principalmente esse zagueiro sendo o Danilo, no caso, né, que já não é mais, já não figura mais como lateral, provavelmente ele vai fazer bastante teste ali para a seleção com uma construção com 3, né, com uma base com 3. Aí fica o ponto de eu não entender, no caso, por que a escolha de um lateral esquerdo e talvez não um lateral direito, no caso, se a gente for pensar, talvez o Danilo possa jogar improvisado. Não que eu tiraria um dos dois, por exemplo, Wesley e Wanderson na convocação, porque, são atletas que merecem muito. A gente entra no ponto do Dodô, que também merece. Eu até comentei sobre isso, mas o Wesley ainda assim é um atleta que merece pra caramba, vem performando muito bem. Mas voltando ao ponto dos três zagueiros, a gente pensar em só o Arana pelo lado esquerdo até não faz sentido, até porque, por exemplo, se a gente pega uma situação do Carlos Augusto, ele sabe fazer uma base de construção com 3 também, você teria mais repertório de treino se precisar, teria o repertório também de um lateral esquerdo se precisasse, então a gente teria, ainda assim, com os 4 zagueiros, poderia ter a opção de um repertório com 3, uma construção com 3, e não ficaria, por exemplo, refém talvez de, não deu certo essa estratégia, vamos usar uma base 4, você só tem um lateral esquerdo e, como a gente bem falou, o Arana não está na melhor fase dele. É um lateral que tem nível, já teve muito nível de seleção, já teve um nível mais alto. Hoje ele performa, mas não é um cara que se destaca tanto no futebol brasileiro a ponto de, não, ele precisa estar na seleção e ele precisa ser o único nome ali para a nossa seleção. Então a gente vê esses nomes que a gente comentou até, principalmente a questão do Caio Henrique ali, já era a oportunidade, a gente já teve bastante oportunidade, ele teve o problema com as lesões, está voltando a jogar, tem desempenhado bem, teve uma baixa, depois já voltou a jogar e ainda assim, como você comentou, não aparecer nem na pré-lista. Isso aí a gente fica indignado, né? Porque para mim não faz sentido, eu não entendo mesmo qual foi a estratégia nesse caso.
mas temos que ver agora o que eles vão tentar fazer. Eu fico com medo de novo. Eles tentarem fazer esse teste com o 3, não conseguir, e daí acabar ficando refém da construção na base 4 ali com o Arana jogando por ali. Não que o Arana não vai entregar, mas ainda assim acho que ele pode ter bastante dificuldade nessa situação. E vale lembrar, pode falar. Pode completar, lembrar só que o Arana é um cara muito mais ofensivo, né? Eu lembro que nos jogos que eu assisti no estádio contra Paraguai e Equador, ele caindo pela esquerda, ele estava jogando mais avançado que o Vinícius Júnior em algum momento, né? Então ele tinha um comportamento muito mais de ala do que de um lateral esquerdo. E aí até alguém falou no dia da convocação, poxa, se ele vai testar 3 zagueiros, por que ele não aproveitou para levar o Lino, por exemplo? Né, que é um cara que faz muito bem essa função como ala. Exatamente isso que eu ia comentar, porque eu lembro que quando eu eu conversei com você comentou, por que não o Lino? Daí realmente faz muito sentido, você vai usar uma base 3, ninguém melhor do que o Lino para fazer essa função, ainda mais fazendo ala, se precisar marcar como linha de 3, 4, 5, ele sabe, porque ele já teve exposição a isso lá no Atlético de Madrid, então já fez vários tipos de posição, joga de ponta, de ala, de lateral mesmo, fecha a linha de 5, então isso aí, cara, não teve uma coerência, né? O Lino saiu na pré, Gabriel. Tá. Então o Lino saiu na pré, talvez seria ainda mais uma oportunidade ali para colocar ele, se a gente pensar nessa base de construção. Mas vamos ver o que nem eu falo, eu não gosto de ficar só julgando, eu quero ver o que eles vão testar, o que eles vão tentar, principalmente, não dá nem para testar, né? São jogos já, o que eles vão fazer ali nos jogos para a gente ver, para poder avaliar qual que foi, talvez, o pensamento deles nessas tomada de decisão. Nos treinos, né? Vai ter 3 dias para treinar, né? O Brasil se apresenta na segunda e fica treinando até quarta-feira e joga na quinta, né? Vamos ver o que o Dorival consegue fazer com isso. E só o Carlos Augusto, né? Ele foi titular. A gente tá gravando dia 12, ele foi titular no jogo contra o Feyenoord na Champions League nesse meio de semana. Até porque o Di Marco tá machucado. Ele também estava machucado, ele retornou no final de semana, mas ele já foi titular. Então, ele é um cara que podia, nessa sustentação defensiva, fazer diferença. E, Juninho, se você fosse apostar hoje numa formação com 3 zagueiros, quem você acha que o Dorival colocaria de titular? Cara, eu acho que ele ia de Marquinhos, Magalhães e Danilo, no caso. Eu também acho que é isso. Eu também acho, até aproveitando que, por exemplo, o Danilo já ficou muito bem acostumado a jogar no esquema de 3 zagueiros na época da Juventus, enfim, né? Então acho que tem essa, até porque precisa de atletas que tenham talvez essa agilidade de se encaixar rápido, né? E a gente vê que no futebol europeu os treinadores têm esse costume, né, de mudar o sistema tático rapidamente. Então, acho que isso pode fazer diferença nessa lista. Então, bora agora falar dos meio-campistas. A gente teve a convocação do André, do Bruno Guimarães, do Gerson, do Everton, o Matheus Cunha e o Neymar. Juninha, tem vários nomes aqui, principalmente na volância, que ficaram de fora, né? A gente falou do João Gomes, a gente falou do Ederson, que está fazendo uma baita de uma temporada. Tem o Douglas Luiz, que está começando a ganhar mais espaço na Juventus. E aí eu queria que você explicasse também, né, por que você vê por que o Matheus Cunha está aqui. Se a gente conhecer o Matheus Cunha ou como um 9, ou até como um segundo atacante, igual até você definiu no nosso último podcast. E o Neymar, até o final de semana, acho que a convocação do Neymar era totalmente tranquila, né, aceitável, esperada. Mas aí acontece o que aconteceu, dele ir para o jogo, não jogar, né, e aí fica essa dúvida de qual a situação de saúde do Neymar, até porque foi publicado que o Dorival Júnior não sabia da lesão do Neymar quando ele foi convocado na quinta-feira. Né? E lembrando que o Neymar deixou o campo na semana anterior machucado contra o Bragantino. Né? Ele sai com uma lesão na coxa, dizem que não é nada e tudo mais, ele vai, aproveita o carnaval, e aí quando volta sente de novo. Né? Foi isso que aconteceu, né, um dia após a representação, e ele acabou não entrando no jogo contra o Corinthians. Enfim, queria que você falasse como você vê os volantes, os nomes, principalmente ficaram de fora, né? Tem uma galera já falou, acho que todos esses 3 nomes que eu citei, eu já vi todo mundo falando, já vi gente falando dos 4 que foram convocados, que todos, um falando que um devia ficar de fora, já vi gente reclamando do André, já vi gente reclamando do Bruno Guimarães, já vi gente reclamando do Gerson, já vi gente reclamando do Joel, então, enfim, e também essa questão tática do Matheus Cunha, que vai como um meia, né, e não como um atacante, como a gente já acostumou a ver na seleção brasileira. Pois é, que, cara, sempre vai ter gente reclamando, né, não tem como. E infelizmente não, mas felizmente essa posição da seleção brasileira
vai ficar gente boa de fora, que nem a gente comentou. O Ederson é um cara que merecia muito, ainda merece, provavelmente ele ainda vai figurar, ainda mais se manter esse alto nível. O próprio João Gomes, que eu falo bastante, que para mim é uma peça fundamental ali, que poderia ser fundamental também na nossa seleção, mas em questão de confiança, provavelmente o André, ele gera um pouco mais de confiança para a comissão e para os profissionais ali que estão analisando essa questão. Então, por isso que a tendência é que ele já ganhe mais espaço nessa função, talvez de 5 ali. O Bruno Guimarães, cara, para mim, incontestável. Desses aí, eu acho que é o nome mais certo, assim, no sentido de... Não é porque eu gosto pra caramba dele, mas ele é um atleta que tem um nível muito alto. Ele mantém um nível muito alto. Claro que, às vezes, vai ter um jogo ruim. Ele é um atleta que acaba errando bastante no sentido de ser um cara que ele tenta muito, ele é muito vertical, né? Em tentar quebrar muita linha, por exemplo. Então, é um cara que, às vezes, perde muita bola, que, às vezes, acaba errando, e o torcedor já não gosta muito disso. E acaba criticando esse tipo de situação. O Gerson é muito criticado pela questão, primeiro, é Flamengo. O Flamengo, a tendência é o pessoal cornetar, e também porque ele acaba jogando no futebol brasileiro, né? Então, não valorizam, mas a gente entra naquela questão principal do que? De ele tá desempenhando, tem confiança, então vale a pena. Eu penso muito assim, às vezes a gente pode até pensar, pô, 2 atletas no papel, um joga num time um nível competitivo maior e um no menor, só que um tá rendendo mais que o outro. O que tá no menor e que não tem no papel um cara, um nome tão forte, tá desempenhando melhor, não adianta, o treinador vai usar ele vai preferir ele nesse sentido. Então eu entendo a questão da comissão, por exemplo. Falando em Matheus Cunha, eu falo que ele é segundo atacante porque realmente ele joga mais avançado. Só que ele é um atleta que está buscando muito mais a bola. Eu posso comparar até em situações com o Harry Kane e o Bayer. O Kane... Eu não gosto de chamar o Kane de atacante. Eu sei que ele é atacante, se travante, faz gol pra caramba. Mas, cara, você vai ver o jogo dele no Bayern, tem bola que ele tá buscando essa bola lá do lado do zagueiro. E não é mentira. Ele é um cara que faz isso muito bem. Por quê? Porque ele tem muito recurso, tem muita qualidade. E o Cunha, a gente tá vendo muito isso nele. A gente tá vendo que ele consegue criar bastante, ele consegue vir pra buscar no pé, e ele tem muita inteligência pra isso. Então, ele mostrou ser um atleta refinado a esse ponto. Então, ele pode ser utilizado como uma função de meia, e é um meia que vai pisar bastante na área. Então, a gente pode até colocar posicionamento como um meia, mas ele não vai ser um meia só, que vai vir buscar essa bola ali entre linhas. Ele vai ser um cara bem mais agressivo. Ele vai, volta e meia, voltar e buscar essa bola mais no pé. Então, ele vai ter essa questão de essa função de meia, mas ainda assim, ele pode, por exemplo, atuar como um atacante. Então, é bom ter um cara nesse, porque você consegue dificultar pra caramba a marcação. Porque quando você tem um cara que joga assim, se a gente pensar, por exemplo, no caso do Rafinha ali no Barcelona também, ele é um ponta, só que ele está jogando muito por dentro. Então, ele quase que parece que é um meia, só que ele ainda é um ponta. Ele joga de ponta, ele ainda tem situação de 1 para 1, só que em situações mais, por exemplo, oportunistas, quando ele percebe espaço ou quando ele se relaciona ali com o Lewandowski, ele faz uma função de meia. Então, eu gosto até de falar do jogo, mais ou menos, principalmente quando a gente tá falando com os atletas e tudo mais, de não ficar só preso esse cara é volante, esse cara é atacante, esse cara é ponta, mas de saber utilizar melhor esse cara dentro do espaço. Às vezes um ponto ele pode ficar jogando por dentro, se ele tá sendo efetivo ali, ainda assim ele vai ser um ponto que vai receber às vezes a bola lá em largura máxima, mas ele vai vir se posicionar ali próximo do atacante. Por quê? Porque ele vai usar os passos nas costas que o atacante faz, que o atacante libera, que nem o Lewandowski faz com o Rafinha recebe tanta bola para fazer gol nesse sentido, só que ele ainda assim é um ponto. Então eu gosto de atletas que conseguem trabalhar dessa maneira, porque são atletas inteligentes. E o Cunha, ele faz isso. Ele é um atleta inteligente. Então, ele tem um atacante do lado dele, ele sabe que ele não precisa ficar só os 2 atacantes em cada lado. Ele pode flutuar, ele pode utilizar dessa maneira, porque vai ser difícil, porque ele não vai ter referência do marcador, ele vai chegar no espaço enquanto ele não está no espaço, então isso é difícil. É diferente, porque o marcador não tem essa referência. Então, ele consegue criar muita oportunidade através disso. Então, é um cara que vai ajudar bastante a gente nesse sentido de
entregar um cara inteligente e que consegue fazer uma função que não esteja espacialmente só posicionado num lugar. Ele sabe ter essa leitura do espaço e consegue usar esse espaço. E o Neymar é aquela questão, né? O Neymar, tudo isso que aconteceu não faz o menor sentido, porque é muito ponto sem nó, que a gente não consegue entender, né? Pô, se o cara lesionou contra o Red Bull, e daí, a partir daí, a lesão não foi séria nem nada, ele teve esses dias, voltou pro jogo e nem 15 minutos de jogo ele poderia ter, é sinal que a lesão que ele teve lá não era simples, não era nada simples. Então, se não era uma lesão nada simples, ele tinha que focar nessa recuperação para tentar ter uma minutagem. Nenhum jogador aparece simplesmente, não consigo jogar 90 minutos de um dia para o outro. Isso é muito difícil, claro que pode acontecer, mas é muito, muito difícil. Ainda mais que são profissionais bons pra caramba, ainda mais se tratando de uma figura Neymar, que é a maior figura ali do futebol, eles tinham que ter um tratamento diferente, não sei, talvez fazer algo diferente do que ele fez. Vou me poupar por conta do final do jogo, beleza, vou me poupar, talvez pensando na frente. A lesão não foi nada séria, chega no dia anterior, ele não consegue nem jogar, não consegue nem uma minutagem mínima, isso aí não faz o menor sentido. Teve até um pessoal falando que ele estava se poupando para a seleção, né? Foi a primeira coisa que a minha mulher falou quando eu falei, ela é santista, né? Eu falei, amor, você viu que o Neymar não vai jogar? Ela falou, não acredito, ele só pensa em seleção, ele só quer se poupar. Isso que não tinha saído nada de especulação ainda. Eu falei, caramba, pois é, pode ser algo pode fazer sentido, que ele tá pensando assim, e saiu essa notícia mesmo. Saiu mesmo. Que ele temeu jogar, forçar e ter uma lesão mais grave. Mas aí eu acho que o problema é antes, né? Não o jogo em si, mas o problema é antes. O problema de comunicação, de ninguém ter falado que o Neymar era, pelo menos, dúvida para a partida, né? Enfim, acho que tem esses outros pontos. Eu não sabia que tinha saído. Então, provavelmente faz sentido deles pensarem, vamos poupar para talvez num processo a médio e longo prazo, principalmente questão de seleção e restante do ano, né? Então, dá para ver que talvez o foco dele mesmo não vai ser tanto o clube, no maior sentido talvez vai ser, eu quero voltar para a seleção e conseguir chegar bem para uma Copa do Mundo, né? Mas, realmente o que você falou é isso, ter mais clareza nas informações. Ficou parecendo que o Santos queria esconder e ninguém sabia, não conseguia passar informação, ninguém conseguia tirar essa informação e no final aconteceu isso dele nem subir para aquecer com os jogadores, só ficou ali no banco de reservas mesmo. E você falou de ser o foco, o Neymar que já falou isso, né? Ele até, quando foi anunciado, ele falou que veio aqui para o Brasil para preparar a sua última missão, e a última missão é ganhar a Copa do Mundo, né? Que já que ele não conseguiu uma das missões que era ganhar o melhor do mundo, mas ele ainda pode ganhar essa Copa, né? E a gente até destacou no retorno dele, né? Porque ele podia muito bem ir para a MLS, onde ele tinha proposta, mas talvez ele não ia ser feliz, né? Ele não ia estar mostrando esse lado do Neymar mais solto, né? Mais tranquilo que a gente está vendo, mas só que acontece essas outras situações. Vamos ver, né? A princípio vai ter um amistoso, ainda não foi confirmado, mas a gente está gravando isso aqui no dia 12, dia 16, domingo, do Coritiba contra o Santos, né? E pelo que a imprensa paranaense está divulgando, o Neymar vai estar em Coritiba, mas não deve jogar, até porque ele se apresenta na seleção no dia seguinte, né? Então tem essa questão de querer poupar também ele para, mesmo se ele já estiver ok, vai que acabar sofrendo alguma coisa no amistoso, né? Então é complicado. Fica aberta essa questão, né? O Cunha, acho que você falou muito bem, e até mesmo nessa questão de falta de, talvez, alteração tática, né? Que a gente reclamou muito no ano passado na seleção brasileira, né? Que tirava tirava o Vini Júnior que estava mal, você botava o Estevão ficava fazendo a mesma coisa que o Vini Júnior, né? Não adianta. Então, o Matheus Cunha é uma opção que pode dar um diferencial, até mesmo pelo que você detalhou, acho interessante. E a questão do volante, eu recordo aqui que o Felipe Lobo falou no podcast Meio de Campo, acho que foi o Lobo, e eu achei bem legal o que ele falou. O Casemiro precisava ser convocado, porque, né, a gente vai... Você falou do Gerson, o Gerson se adaptou bem, mas tem uma questão. O Gerson se adaptou bem, até comentamos isso antes, jogando com o Bruno Guimarães. Num jogo como Colômbia, principalmente contra a Argentina, não vai dar para jogar com o Bruno Guimarães e Gerson. Aí vem a importância da convocação do André. E até mesmo, não querendo rebater o Lobo, porque eu até entendo o ponto de vista dele, que a gente o André ainda não conseguiu ser esse camisa 5, né, que a gente precisa na seleção brasileira,
Mas o jogo do Maracanã, por exemplo, o André foi titular, porque naquela situação o Casemiro estava suspenso, machucado, não me recordo, e o André teve que ser titular no Maracanã contra a Argentina. Foi a estreia dele na seleção brasileira, um Brasil e Argentina no Maracanã, marcando o Messi. Então, ele que estava sempre convocado ali, começou a primeira partida como titular ali. E ele foi bem naquela partida, inclusive, né? Espero que ele consiga retomar, ele que começou como titular, mas acabou, não digo perdendo espaço, né? Ele chegou a não ser convocado, inclusive, né, em outubro. Não entendemos aquela ocasião porque ele ficou de fora, mas agora ele voltou em novembro e segue. E é uma partida para ele, né? Porque a gente até entende você colocar Gerson e Bruno Guimarães em jogos contra o Peru, né? Até jogos contra o jogo contra o Uruguai mesmo, em casa, que o Uruguai é mais fechado, apesar de ter dado espaço, né? O gol do Uruguai saiu ali justamente nesse setor de campo, mas nessas partidas contra adversários mais fortes a gente precisa de um camisa 5. Acompanhar e ver a evolução do André nesse ponto. E a gente vai para o ataque. São 6 nomes, 2 que já figuraram como meias, né? O Rodrigo e o Rafinha. E a gente também tem o Estevão, o João Pedro, o Savinho e o Vini. O Estevão está na convocação mais uma vez, a gente cantou essa bola, mas tem outros pontos. Você acha que nesse esquema de mudanças, né, com 3 zagueiros, você acha que o Dorival pode arriscar jogar com 2? Né, jogar com Vini, Rodrigo, Savinho e Vini, enfim, né, jogar com 2 homens só no ataque, né? O Rafinha está como atacante, mas eu duvido que ele vai jogar numa posição de atacante, a não ser que o Dorival venha jogar com um falso 9, e ele seria esse falso 9, sendo que, de acordo com você, ele é um falso 10, não um falso 9, lembrando sempre dela analogia, e só o João Pedro como um 9 fixo, né? Você até falou que o Cunha pode exercer nessa função, claro, mas o João Pedro é o único camisa 9 dessa convocação. O João Pedro, vale a gente lembrar, né? Ele ficou de fora das últimas convocações por lesão, em outubro e novembro, justamente no momento que ele teria provavelmente a chance de ser titular, né? Vale a gente lembrar, o Brasil estava sem Pedro, sem Richarlison, sem todos os camisas 9, talvez, que o Dorival tinha com prestígio. A bola da vez era o João Pedro. O João Pedro acaba se machucando um pouco antes da convocação, e aí o Igor Jesus ganhou a oportunidade. Por isso que o Igor Jesus já chega como 9, e pulando o Endrick, e aí a gente volta na questão do Endrick ficar de fora, que é algo que para mim não faz sentido. Já falei aqui que parece que o Dorival está punindo ele porque ele é reserva do Real Madrid. Como se, meu Deus do céu, se fosse uma tragédia ele ser um reserva do Real Madrid. É complicado, mas enfim, queria que você analisasse esse ataque do Brasil. O que dá para esperar que o Dorival pode fazer nesse jogo? Gabriel, qual foi o teu primeiro ponto mesmo? Você falou 2, eu esqueci agora de jogar. 2 atacantes. Mudar porque ele joga sempre com 9, pode jogar com 2. Né? Cara, eu acho difícil ele mudar esse padrão. Eu acho até que daria para tentar, principalmente falando, por exemplo, uma questão, não, claro que claro não, né? Mas provavelmente o Cunha não seria titular nessa equipe, mas utilizar como algo como ele utiliza ali o Cunha, talvez com o Rodrigo fazendo isso, ou talvez até mesmo com o Rafinha. Mas eu fiquei pensando aqui, talvez o que ele pode fazer para tentar colocar todo mundo ali. Eu acho difícil ele utilizar essa ideia com 2 atacantes, mas eu acho que provavelmente com as peças que ele tem, talvez ele vai fazer um 4-2-3-1, eu acho, que seria algo mais natural, que seria com os 2 volantes ali, talvez com o André e Bruno, eu queria até depois dar um pitaco dessa questão do André e do Bruno, com algum ponta, talvez utilizando o Rafinha. Se ele souber utilizar o Rafinha pela esquerda, aí vai ficar coisa lenta. Só não sei se ele vai saber. Às vezes ele vai botar o Rafinha lá aberto na esquerda e vai deixar ele parado ali, o Rodrigo por dentro e o Vini pelo lado, por exemplo, pensando se ele não vai colocar o Neymar por conta da lesão, no caso, né? Mas eu pensando num jeito talvez de colocar os 3 zagueiros, talvez seria um 3-4-2-1. Por que colocar esse 2-1? Talvez utilizando o Vini aberto, só que seria uma seleção bem ofensiva. Aí fica difícil, né? Porque é Colômbia e Argentina. Não faria isso. Não faria uma coisa dessa, porque fica muito agressiva. Eu acho que esse 2-3-1... pelas características dos atletas que ele busca, que ele chamou, no caso, eu acho que talvez fica mais equilibrado. Só que entra o ponto aqui, quem que ele vai tirar, por exemplo, esse 2-3-1? Se ele for com o Neymar, eu acho difícil ele tirar o Rodrigo. Então vai acabar, por exemplo, saindo podendo cair um Rafinha ou um Savinho.
que é muito difícil também, né? Porque se a gente pensar nas duas pontas, uma ponta Vini Júnior e uma ponta Rodrigo, porque eu não, que nem o Rodrigo, pelo que ele tá jogando, eu acho difícil ele cair. Talvez o Savinho desses 4 que a gente comenta tanto, é o que, não que menos está performando, mas a nível tipo, mundial é o que tá atrás, se a gente for botar uma lista ali. Então, pô, Rafinha, Vini e Rodrigo, talvez seriam os 3 do 3-1 ali. Só que se a gente pensar que tem o Neymar, algum desses aí vai ficar fora, ou eles vão jogar um atacante, talvez o João Pedro vai ficar para trás. Mas eu fico muito na dúvida em como ele pode utilizar esses atletas, principalmente pensando no Neymar, porque o Neymar vai ser um médio. Então não tem muito o que fazer ali naquele sentido. E, por exemplo, tentar tirar o atleta da posição dele, eu acho difícil. Desses atletas, o que melhor faz isso é o Rodrigo, porque querendo ou não, no Real Madrid ele faz muito isso, né? Então, ele roda muito de posição, então é um atleta mais fácil de conseguir mudar a posição dele. Mas eu fico na dúvida para ver como é que eles vão fazer. E claro, a questão do Estevão, muito bom ver ele na seleção, porque é um atleta de altíssimo nível, a gente vê ele performando pra caramba ali no clube. É bom ver ele figurando, porque provavelmente ele vai ser um dos atletas que vai ajudar muito a gente nesse futuro. E vamos ver se a questão do João Pedro, por ser o único atleta de referência, a gente pode dizer assim, se ele vai ter essa oportunidade de jogar, se o Dorival vai manter essa ideia dele, ou se vai acabar sobrando um pouco para ele, por conta de conseguir colocar todos esses atletas que a gente comenta ali na titularidade. Né? Pois é, e a gente fica na guarda, né? Eu tô achando que ele pode até pensar em uma coisa ali, né, com um falso 9, não sei, mas vamos ficar de olho. Porque se em tese, se for repetir o que a gente viu, o João Pedro vai ser o titular. Aí alguém vai sair, né? E também concordo com você que esse alguém tende a ser mais o Savinho, né? Mas também tem a questão do Rodrigo, enfim, vai ser uma loucura essa escalação do Brasil. Eu queria, então, já que você falou ali que você queria comentar essa questão do André e do Bruno, falasse também do como você levaria, explicasse mais, aí você falou da questão tática ali, voltou atrás, mas qual o esquema tático ideal que você vê para a seleção com essas peças, quem você deixaria de titular, e também essa questão da volância aí que você abordou, né? Pode explanar a sua tese. Não, pois é, então essa questão do André e do Bruno, é que eu percebi que o André e o Bruno, quando, por exemplo, o André joga de 5 ali, ele não se conectou tão bem com o Bruno, o tanto quanto, por exemplo, o Bruno jogando de 5 na seleção. Então eles precisam criar um pouquinho mais dessa conexão, porque como você comentou, o André vai ser o cara de mais questão de contenção ali, que nem você tinha falado do Casemiro. Talvez a peça fundamental nisso aí seria o Ederson, que é um cara que é sensacional nisso. Hoje, o André tá jogando do lado do João, e o João, para mim, seria o ideal nesse cenário também. Só que o João ele tá jogando mais de 8 ali na equipe dele. Então, o que acontece? Por isso que eu acho que, além da confiança que ele tem no André, eu acho que ele acaba levando o André na frente do João, muito por conta da posição. Mas o Ederson poderia fazer muito bem isso e talvez conectaria mais ainda com o Bruno Guimarães, nesse sentido de ter um cara mais de cobertura longa, mais de perseguição, mais de combate mesmo, mais de duelo, do que é o Bruno, e ainda assim com bola teria uma equipe bem forte para jogar. Eu também não colocaria, por exemplo, Bruno Guimarães e Gerson, no sentido de que a gente sofre em questão de proteção ali da grande área, em proteção de comportamento de linha, porque os dois, querendo ou não, é o ponto falho dos dois, no sentido de defensivo, então ficaria muito arriscado, eu não me arriscaria a esse ponto. O que a gente pode pensar mesmo, falando já em situação de organização, eu montaria com os dois mesmo, acreditando que, o Bruno vai conseguir desenvolver, vamos conseguir criar uma conexão, que dentre esses atletas ali, eu acho que André e Bruno são as melhores opções dentro porque o Joelito é um atleta que já é mais para frente, ele já é um pouco mais de arraste, um pouquinho mais, ele joga um pouco mais solto, e eu acho que por convocar só o André de primeiro volante, o Dorival vê muito também uma opção do Bruno, caso precise, como primeiro volante, mas
voltando, ele sozinho ali com outro jogador fica muito difícil. Então, eu colocaria o André e o Bruno nesse ponto. E daí, pensando no 2-3-1, eu faria justamente isso. Rafinha, Neymar e Vini, pensando no Neymar, e talvez o Rodrigo jogando ali de falso 9, tendo que sacrificar o João nesse caso. Muito por conta do quê? De escolher os melhores jogadores para jogar. Se a gente pensar em questão estratégica, daí talvez pode mudar. Estamos pensando em algo muito estratégico contra a Argentina. Talvez um desses 4 atletas aí vai acabar ficando no banco. Eu acredito muito que se a gente tiver que escolher um desses aí, provavelmente vai ser o Rodrigo, injustamente, né? Mas para entrar, por exemplo, um 9 de referência, o João Pedro ali nessa formação, né? Eu até vi alguém falando que se fosse pegar por momento, né? Por momento agora e tudo mais, quem desses teria aqui pro banco é o Neymar, mas o cara não vai convocar o Neymar para ficar no banco, né? Isso é um pouco óbvio, a não ser que a lesão continue, né? Mas vamos torcer para que não. E que se ele estiver lesionado de fato, que eles não tenham medo de cortar, porque é algo que pode prejudicar a seleção. A gente já viu, a gente já falou alguns nomes. O Brasil tem nome de sobra, né? Se precisar cortar, né? O Dorival mesmo falou que divulgou essa pré-lista porque o Brasil tem 9 atletas pendurados, né? Lembrando que nas eliminatórias são 2 cartões amarelos que suspendem. Então, né? Provavelmente a gente vai ter mudanças para o jogo contra a Argentina. Não vejo. Só se todo mundo conseguir se controlar, mas acho que um cartãozinho ou outro vai rolar. E você falou do André, vale lembrar que o André e o Bruno jogaram juntos na partida contra o Equador e também contra o Paraguai, e na partida contra o Equador, o André foi o melhor em campo, né? Em Curitiba, você até lembra que o Juninho fez um vídeo na época para o nosso perfil, tá lá no nosso Instagram, inclusive, né, falando ali de como o André atuou, das movimentações que ele acertou. Só que na partida contra o Paraguai ele não atua bem. O Bruno nas duas também vai muito mal. Eu acho que essa questão do André é muito mais uma questão do Bruno do que do André, nesse posicionamento. Porque o Bruno parece que tem mais dificuldade. Isso atinge mais o Brasil. Por quê? Porque daí a saída de jogo não funciona, né? O Brasil não consegue ser jogando. O André até consegue defender bem, mas o Brasil não consegue se posicionar no campo de ataque. O Brasil não consegue, né, criar ali, ter uma boa saída de jogo se o Bruno Guimarães não está no bom dia. E foi justamente o contrário que aconteceu nas partidas em que jogou o Bruno e o Gerson, né? Vale lembrar que no jogo contra o Chile, os dois vêm do banco, né? O Dorival acaba optando, né, por deixar eles no banco de reservas. No segundo tempo, ele já entra, o Brasil consegue virar aquela partida com o Bruno Guimarães, simplesmente fazendo um grande jogo. Aí depois, contra o Peru, o Gerson vai lá e faz um grande jogo. Contra o Uruguai, o Gerson faz uma grande partida, marca um gol, inclusive, né? Mas, obviamente, no jogo contra o Uruguai fica esse peso do empate. Mas tem essas questões. Acho que é uma questão que pode atingir muito mais o Bruno do que o André. Tá certo, pessoal? A gente fecha aqui nossa reação, nossa repercussão da convocação do Dorival com esses nomes que trouxemos. E fique ligado, porque talvez a gente volta semana que vem para fazer talvez um pré-jogo, né? Já com mais informações lá de Brasília, do que o Dorival está pensando, do que o Dorival tem à disposição, de como ele treinou, né, quando a gente já tiver essas informações. Então fique ligado, siga a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. A gente vai mantendo vocês atualizados não só sobre a seleção brasileira, mas tudo sobre o futebol de seleções. Vai ter mais vídeo do Juninho aí sobre eliminatórias da Oceania, que ele comentou lá que a gente comentou no começo. E claro, se liga aqui no YouTube, no Spotify do Ponte Verde, porque a gente vai ter mais podcasts agora sobre as eliminatórias no mundo todo, toda a prévia, né, toda a repercussão. A gente pode ter seleções, a gente vai ter seleções classificadas para a Copa já no mês de março, a gente só não sabe se vai ser um ou se vai ser mais. Fica ligado. E também, se puder, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar, a deixar nosso trabalho cada vez melhor. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse link, esse podcast com seus amigos para que ele chegue cada vez mais pessoas, porque eu tenho certeza que você conhece gente que está interessada na seleção brasileira. Ainda mais quando se tem um Brasil e Argentina no horizonte. Juninho, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Bom, agora a gente torce para não ter corte, para que, mais uma vez, a gente, tudo que a gente fala e fique por água abaixo. Mas fizemos aqui, agora a gente vai torcer, vamos ver como o Dorival organiza esse tipo. Forte abraço. Valeu, Gabriel. Cara, sempre tem aquele cortezinho, né? Não tem jeito, né? Parece que chega próximo de seleção, já começa... Não, e é o corte quando a gente encerra a gravação, né? A gente termina a gravação, pega o celular, já tem lá fulano, já vai cortar. Ah, pode apostar, hoje à noite, que é dia 12, vai ter algum corte aí, pode cobrar a gente. A bruxa... Deus me livre, porque vai ter o jogo real daqui a pouco, não fala isso. Não, cara. tá louco, não, eu já bati na madeira aqui.
Mas satisfação tá aí com você de novo. Vou te falar que eu acho que essa das últimas vezes é o que mais tô curioso para saber o que vai acontecer ali na seleção, principalmente, claro, por conta da questão do Neymar e saber o que ele vai fazer depois dessa convocação, talvez de mudar a forma de jogar com a construção ali. Então, eu quero ver, vamos acompanhar quando se puder também, se tiver informação de treino e tudo mais, para a gente ter o máximo de informação possível e quando chegar ali a gente conversar sobre isso também. Fechou? Grande abraço e até a próxima. Até a próxima e fique ligado, porque vai ter muito ContiCast, vai ter muito podcast, vai ter muito conteúdo nesse mês de março especial de data FIFA. ContiVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até mais!